Ouça agora a reflexão diária com o Padre Pedro Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meu querido irmão, bom dia, minha querida irmã, nesta manhã de quinta-feira, dia 19 de março, solenidade de São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria e padroeiro da Igreja Universal. O evangelho de hoje é de Mateus e relata as narrativas acerca da fecundação, do anúncio da vinda do menino Jesus. Quando o Espírito Santo age sobre Nossa Senhora para que ela fique grávida, e José, ao saber disso, no primeiro momento resolve abandonar Maria, e abandonando Maria ele estaria assumindo toda a culpa, porque se ele fosse seguir a lei, ele denunciaria Maria, porque ele não saberia quem é o pai dessa criança, e Nossa Senhora seria apedrejada. O texto vai dizer que, sendo José um homem justo, ele resolve então abandonar Nossa Senhora. E assim o homem que abandona uma mulher grávida, é ele que pode ser apedrejado. Então repara que já no primeiro ato de José, ele se coloca em sacrifício no lugar de Nossa Senhora. Mas o texto vai dizer que no sonho, o anjo lhe disse que Maria estava grávida pela ação do Espírito Santo e que José deveria colocar o nome desse menino de Jesus. E o texto termina dizendo que, ao acordar, José fez conforme o anjo lhe havia mandado. São José é uma figura muito icônica na igreja. Primeiro porque ele é patrono universal da igreja, ele é o protetor para que não falte o necessário em nossas famílias, assim como ele proveu o necessário para a família de Nazaré, e assim como ele protegeu a família de Nazaré, ele também deve ser inspiração para os homens de nossas famílias, e para que as nossas famílias de fato sejam providas em suas necessidades e sejam protegidas contra ideologias, contra o pecado ou contra qualquer tipo de perseguição que tenta destruir a índole das famílias, o conceito cristão de família. O que me chama a atenção muito em José, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, e vocês sabem disso, é que em nenhum momento na Sagrada Escritura José pronuncia alguma palavra. Por isso ele é chamado também de Santo do Silêncio. O homem que tomou decisões estratégicas, fundamentais para a ação salvífica de Cristo entre nós, por exemplo, esta de hoje, quando ele decide não denunciar Maria, como depois ele resolve, então, mediante o sonho, acolher Maria e o menino Jesus, quando ele resolve fugir com a família de Nazaré devido à perseguição de Herodes, quando ele vai resolver ensinar Jesus os ofícios de carpintaria e marcenaria, então essa figura de São José acaba sendo uma figura indispensável na história da salvação também, e sem dizer nenhuma palavra. Um homem que foi profundamente obediente a Deus, que se manifestou a ele sempre através de sonhos. E sempre os textos que relatam os sonhos de São José terminam dizendo que José fez conforme o anjo havia mandado. Então é um modelo de um homem provedor, protetor, de um homem sensível às necessidades da sua família, de um homem firme, de um homem estratégico, de um homem obediente à vontade de Deus, assim, de um homem fiel ao seu Filho Jesus Cristo. José foi amadurecendo a compreensão de que ele se tornava pai adotivo do Salvador do mundo. E lógico que esse processo de maturação exige tempo, exige relacionamento, mas hoje José é uma figura, um ícone de modelo para o exercício da paternidade, para o exercício da masculinidade, Ele é inspiração, ou deveria ser inspiração para todos os homens de nosso tempo. Homem capaz de esvaziar-se dos seus próprios projetos, que no primeiro momento seria casar com Maria, seria progredir profissionalmente, seria gerar os seus próprios filhos. Então um homem que é capaz de esvaziar-se das suas vontades
e de forma submissa, de forma dócil, submeter-se à vontade de Deus. Falta-nos muito essas virtudes hoje como homens e como cristãos de forma geral. Falta-nos a virtude da obediência à vontade de Deus, principalmente quando ela não coincide com a nossa. Falta-nos fidelidade a Jesus Cristo, principalmente quando essa fidelidade vai nos custar algo ou até a própria vida, né? Falta-nos de fato silêncio, mas não um silêncio estéril, mas um silêncio como de José, que age e que nos lembra que o testemunho é muito mais crível, goza de muito mais credibilidade do que o excesso de palavras, né? Assim, São José tinha um silêncio vivo, um silêncio penetrante, um silêncio de discernimento. Quaresma também é este tempo de maior silêncio. Estamos numa cultura do barulho, estamos numa cultura agitada, nós raramente nos desconectamos, estamos profundamente ansiosos, profundamente cansados, emocionalmente, fisicamente. Talvez retornar, né, invocar a intercessão de São José, para que a gente também tenha um sono e um sonho restaurador, e que Deus possa falar conosco através do nosso descanso e principalmente através do silêncio. Hoje eu rezo de forma especial pelos homens, principalmente pelos homens casados, pelos provedores da família, pelos trabalhadores. Que São José seja de fato uma inspiração na vida de vocês e que vocês possam de fato cuidar das Marias que Deus lhe confiou, valorizando elas como a esposa e a mulher de suas vidas. Não se esqueça de rezar por mim, por favor. Tenham todos um lindo dia e que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva São José! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.